George II da Baviera, o duque que morria apodrecendo em vida. Um nome que não deveria ser pronunciado. Existem nomes que a história tenta apagar, e outros que o próprio tempo parece recusar a esquecer. George II da Baviera é um desses nomes, não por causa de grandes conquistas, nem por feitos nobres, mas sim por algo mais obscuro, mais incômodo, mais podre. Imagine um homem cercado por luxo absoluto, um castelo repleto de vinhos, ouro e banquetes. Agora imagina que, dentro desse mesmo castelo, há gritos, torturas, medo, execuções. Esse homem não morreu em silêncio, nem em paz. Ele morreu lentamente, apodrecendo ainda vivo, com um cheiro que expulsou até os monges. E deixou para trás uma história tão sombria que até hoje é evitada por muitos historiadores. Neste vídeo, você vai conhecer a história real e as lendas de George II da Baviera, o duque que se tornou sinônimo de decadência e maldição. Se você for sensível, talvez queira assistir isso com as luzes acesas. O luxo de George II. George nasceu em uma linhagem nobre e poderosa. Desde jovem, era cercado por tudo que o dinheiro e a influência podiam comprar. Mas poder absoluto faz com que alguns homens esqueçam que ainda são humanos. Quando assumiu o trono da Baviera, Landshut, George transformou o castelo de Landshut em um paraíso de excessos. Banquetes que duravam dias, pavões, veados, javalis, vinho correndo como rios, músicas, danças, artistas e sangue. Porque George não se contentava apenas com o luxo. Ele precisava dominar, assustar, humilhar. Servos eram punidos por erros mínimos. Criadas desapareciam. Um cozinheiro teria sido morto por errar o sal da sua sopa. Dizem que ele gostava de ver o medo nos olhos das pessoas. Isso o fazia se sentir vivo. O povo da região começou a chamá-lo de o Duque de Ferro. Mas outros tinham um nome ainda mais sombrio: o Rei do Cheiro de Enxofre. Boatos de rituais, pactos e práticas proibidas começaram a circular, mas ninguém ousava confrontá-lo. Afinal, quem ousaria desafiar alguém que podia matar com o estalar dos dedos? O começo da queda, paranoia e sombras. Com o tempo, algo mudou. George ficou mais recluso, mandou cobrir todos os espelhos do castelo, proibiu a entrada de padres e passou a se comunicar com poucos e sempre em sussurros. Dizia que ouvia vozes vindo das paredes, que sombras o seguiam, que havia alguém ou algo espreitando no escuro. Os criados notaram. Ele dormia pouco, com a espada ao lado da cama. Vasculhava corredores à noite, mandava lacrar janelas, proibia velas acesas. E então vieram os símbolos. Ele passou a desenhar estranhos sinais com sangue de animais nos corredores. Dizia que era para sua proteção. Relatos da época contam que ele se consultava com alquimistas e necromantes. Procurava maneiras de não morrer como um homem comum. Se era loucura ou medo real, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: George estava sendo consumido por algo. A doença, um corpo que apodrecia em vida. Então, como um castigo inevitável, a doença chegou. De forma repentina, George começou a sentir dores abdominais severas. Os médicos tentaram de tudo: banho de ervas, sangrias, rezas, venenos, mas nada funcionava. Dias depois, seus intestinos romperam e o corpo começou literalmente a apodrecer, de dentro para fora. Um cheiro pútrido se espalhou pelo castelo. Dizem que o fedor era tão forte que aves voavam para longe e que monges se recusaram a entrar no local. George estava vivo, mas já parecia um cadáver. A pele escurecia, os olhos afundavam e a carne começava a necrosar. Mesmo assim, ele continuava dando ordens. Mandou executar servos, trancar os portões e proibia qualquer um em falar em morte. De sua cama, em meio a gemidos e delírios, George gritava: "Eu não morro, eu sou eterno, eu sou o medo." Mas não era eterno
e estava morrendo. Só que lentamente e de uma forma que parecia castigo dos próprios deuses. Morte, maldição e silêncio. Quando finalmente morreu, o corpo de George estava irreconhecível, inchado, escurecido, com partes em decomposição. Ninguém quis tocá-lo. O enterro foi feito por servos apavorados, sem padre, sem missa, sem clérigo. O túmulo foi selado rapidamente, mas o que esperava ser o fim era apenas o começo da maldição. Dias depois, os sinos do castelo começaram a tocar sozinhos à meia-noite. Criados ouviam passos na ala vazia. Portas batiam. Velas apagavam do nada. Monges enviados para exorcizar o local escreveram em seus diários: há algo aqui, algo que respira, mesmo sem corpo. Alguns visitantes disseram ver uma figura na janela da torre. Outros afirmavam que, ao se aproximar do túmulo, sentiu enjoo, tontura e uma tristeza profunda. A câmara mortuária se tornou um lugar proibido. Afinal, ninguém sabia se George estava realmente em paz ou apenas esperando. As lendas que sobreviveram. Com o passar dos anos, George virou lenda. Nas vilas próximas, as mães ameaçavam as crianças: se não dormir, George vem te buscar. Peregrinos evitavam o castelo, guardiões se revezavam, mas nenhum conseguia ficar mais de 3 noites sem adoecer. Há relatos de câmeras modernas que registraram distorções nas fotos tiradas no túmulo, áudios com sons que não foram ouvidos ao vivo, imagens de vulto. E o mais assustador: nenhum musgo cresce sobre sua lápide, nenhum inseto se aproxima. É como se a natureza se recusasse a tocar aquele lugar. O que resta depois da morte? Hoje, George II da Baviera não está nos livros escolares, não é citado em festivais, nem celebrado por sua linhagem. Ele foi apagado. Ou pelo menos tentaram. Mas as pedras do castelo ainda guardam suas memórias. Os ecos dos corredores vazios ainda trazem os gritos. E o túmulo ainda está lá, esperando. A pergunta é: foi apenas um homem cruel ou algo mais? Será que o mal pode se tornar tão forte que sobrevive até a morte? Agora fala você. Você teria coragem de visitar Landshut à meia-noite? Se ouvir o sino tocar, corra.